Determine a direção e o sentido do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Para determinar a direção e o sentido do vetor resultante, reposicionamos os vetores A e B de forma que o início de um coincida com o fim do outro. Eu vou pegar o vetor A, vou desenhar o vetor A, certo? Tá aqui o vetor A e o vetor B, desenhado dessa forma, vetor A e vetor B. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o final do vetor B, e ligar ao início do vetor A. É só isso. Então eu vou redesenhar o vetor B ligando ao vetor A. O vetor resultante será o vetor que vai fechar essa figura. Então tá aqui o meu vetor resultante, certo? Qual é a direção desse vetor resultante? Direção horizontal, e o sentido desse vetor é direita, sentido para a direita. Letra D. Determine a direção e o sentido do vetor resultante ao efetuarmos a soma de vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Lembrando que o vetor é representado por uma letra com uma setinha em cima. Toda vez que vermos uma letra com uma setinha em cima, está aí um vetor. Então, o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Eu posso fazer assim, ó, vetor A. Opa, minha letra vai melhorar. Então, eu posso fazer vetor A mais o vetor B, já ligando aqui, ó. Já ligando o final de B com o início de A, mais o vetor B, mais o vetor C. Então, o vetor resultante vai fechar a figura e vai pegar C aqui também. Então, tá aqui o vetor resultante. Eu posso organizar isso aqui de outra maneira. Eu posso escrever assim também, ó, vetor A, vetor C e depois o vetor B. Quando eu desenhar o vetor resultante, ele vai ser a mesma coisa, tá? Eu só mudei a ordem aqui, mas desde que eu coloque o início de um ligado ao final do outro, o vetor resultante vai dar a mesma coisa. Qual é a direção desse vetor? Direção horizontal também, direção horizontal, e o sentido para a direita. Repare que ele está apontando para a direita, sentido direita. Atividade 2. Determine o módulo do vetor resultante ao efetuarmos a soma. Aqui está pedindo somente o módulo. Somamos vetores com mesma direção e mesmo sentido. Subtraímos vetores com direções diferentes, né? Quando os vetores são perpendiculares, calculamos o módulo do vetor resultante pelo teorema de Pitágoras. Então, eu tenho aqui o vetor A. O módulo desse vetor A é igual a 3. Olha só, 1, 2, 3. Então, está aqui o módulo do vetor A igual a 3. E o vetor B. O módulo do vetor B é igual a 2. O vetor resultante, eu posso ligar aqui também, ó. Vetor A, módulo do vetor A igual a 3. Vou ligar o vetor B ao vetor A. Então, vai ficar assim, vetor B, o módulo do vetor B é igual a 2. O vetor resultante é o vetor soma dos dois. Então, o vetor resultante é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. Então, tá aqui, resposta 5. Só isso, só está pedindo o módulo. Não tem unidade de medida, somente o valor. Letra B, A mais C. A mais C. Então, tá aqui A, módulo igual a 3, módulo igual a 1, 2 e 3.
O vetor C ele tem sentido para a esquerda, apesar de ter a mesma direção que A, o sentido de C é para a esquerda. Logo, o módulo de C vai ser negativo para indicar a orientação de C. Então, C é negativo. Voltando à aula aqui, subtraímos vetores com mesma direção, porém sentidos opostos. Então, C e A têm sentidos opostos. O vetor resultante vai ser igual a 3 mais menos 2, porque C tem sentido oposto, então eu vou subtrair de A. Logo, o vetor resultante é igual a 3 mais com menos 3 menos 2 é igual a 1. Vetor resultante igual a 1. Letra D. Letra D. A mais B menos C. Vou fazer direto aqui. Vetor resultante é igual. O módulo de A é 1, 2 e 3. Mais B, o módulo de B é 1, 2. Mais C, o módulo de C é menos 1, menos 2. Certo? Então, o vetor resultante é igual a 3 mais 2, 5. 5 menos 2 igual a 3. Vetor resultante igual a 3. Atividade 3. Determine a direção, o sentido e o módulo do vetor. Então, aqui agora está pedindo. Direção, sentido e módulo do vetor resultante. A letra A e a letra B é igual à atividade 2. Então, vamos fazer aqui. Letra A mais C. Vetor resultante é igual a mais CA. O módulo de A é 1, 2 e 3. Para a direita, então, é positivo, 3. O módulo de C, 1, 2. Para a esquerda, então, é negativo, menos 2. Então, o módulo do vetor resultante de A mais C é igual a 1. Ele é positivo, então ele tem direção horizontal, sentido para a direita, certo? Módulo igual a 1, direção horizontal é a mesma direção dos dois e o sentido para a direita, certo? Sentido para a direita porque o módulo é positivo. Letra B. Letra B. B, vetor B mais vetor D. Vetor resultante é igual ao vetor B, que tem módulo 1, 2 para cima, então é positivo. E o vetor D, que tem módulo 1 para baixo, então é negativo, menos 1. Sempre que tiver para a esquerda ou para baixo, o módulo terá sinal negativo, dependendo da orientação da reta aqui. Então, 2 menos 1 é igual a 1. 1 positivo, ele vai ter a mesma direção, então direção vertical, mesma direção dos dois, porém, com um módulo positivo, o sentido é para cima, certo? Então, módulo 1, direção vertical e sentido norte ou para cima. Letra C. Letra C, vetor A mais o vetor B. O vetor desenhado mais ou menos assim, ó, vetor B e o vetor A. O vetor A tem módulo igual a 3 e o vetor B tem módulo igual a 2. O vetor resultante, como partem do mesmo ponto, o vetor resultante terá direção diagonal. Então, o vetor resultante vai ter direção diagonal. Repare que ele forma um triângulo retângulo. Então, para eu calcular o módulo desse vetor, eu preciso usar o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Os catetos, nesse caso, vai ser os dois vetores, vetor B e vetor A. Então, o vetor resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, vetor resultante ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2,
4. Vetor resultante é igual a raiz quadrada de 9 mais 4, que é igual a 3. Peguei o expoente, transformei numa raiz quadrada, é igual a 13. Não existe raiz quadrada de 13, posso parar aqui, ok. Resposta, raiz quadrada de 13. Direção diagonal, sentido para o nordeste. Você pode falar que o sentido é nordeste, você pode falar que o sentido é o ângulo formado entre A e o vetor resultante. Você escolhe, desde que a informação seja passada. Letra G. Vou responder a letra G, porque aí, respondendo a letra G, dá para responder as outras letras H, I, J e K. Então, letra G. Vetor A mais vetor B mais vetor C. Nesse caso, eu tenho dois vetores com a mesma direção, A e C, e tenho um vetor com direção diferente, que é perpendicular aos dois, que é o vetor B. Então, eu resolvo os vetores com a mesma direção, A e B, certo? E encontro um vetor resultante entre A e B. O vetor resultante entre A e C, desculpa, o vetor resultante entre A e C. Então, eu tenho aqui o vetor A, que é igual a 3, mais o vetor C, que é igual a menos 2, né? Mesma direção, porém sentido contrário, então é menos 2. O vetor resultante entre A e C é igual a 1. Positivo, então tem direção horizontal, mesma direção dos dois, de A e C, e o sentido positivo para a direita. O B está sozinho, então vou conservar o B. Então está aqui o vetor B, minha letra vai melhorar. E está aqui o vetor resultante de A e C, que é igual a 1, certo? Eu apenas subtraí C de A, porque tem mesma direção, sentidos opostos, quando tem mesma direção eu posso subtrair ou somar, dependendo do sentido. Então tá aqui, o vetor resultante de A e C tem módulo igual a 1, o vetor B tem módulo igual a 1, 2. O vetor resultante vai ser, como os dois partem do mesmo ponto, o vetor resultante vai ser a diagonal, sentido nordeste, e o módulo desse vetor ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros vetores. Vetor B igual a 2 ao quadrado, mais o vetor resultante entre A e C, que é igual a 1 ao quadrado. Então, vetor resultante ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é igual a 4, 1 ao quadrado é igual a 1, o vetor é igual a raiz quadrada, o vetor resultante é igual a raiz quadrada de 4 mais 1, que é igual a 5. Não tem raiz exata, posso parar aqui. Então, o módulo do vetor na letra G, o módulo do vetor resultante é raiz quadrada de 5, a direção desse vetor é diagonal e o sentido para nordeste. A letra H, I, J e K dá para ser respondida observando a letra G.